Olá, pessoal. Nós estamos com mais um episódio do Pod Doutor. E hoje nós estamos com dois convidados especiais, com Dr. Vinícius Magno e Dr. Felipe Romão. Dr. Vinícius Magno, cirurgião de coluna, professor adjunto de ortopedia da Unirio e professor titular em cirurgia de coluna do Instituto Carlos Chagas. Referência em tratamentos de deformidade da coluna e dor crônica, com forte atuação na educação da medicina e redes sociais. E com o Dr. Felipe Romão, médico nutrólogo, atua com foco em transformação metabólica, performance física e modulação hormonal. Então, para começar a nossa primeira pergunta aqui, vou começar com o Dr. Felipe. Dr. Felipe Romão, me ajuda aqui a entender. Hoje se fala tanto em dieta anti-inflamatória. O que isso tem a ver com dor nas costas? Então, vamos lá. A alimentação inflamatória, né, que a gente chama, o paciente que ingere muitos alimentos inflamatórios, né, e aí fala-se dos ultraprocessados, dos alimentos ricos em farinha branca, refrigerantes, esse tipo de alimentação ele tende a liberar citocinas no nosso corpo que causam aquela inflamação subclínica que a gente conhece. A inflamação subclínica é aquela inflamação que o paciente ele não tem febre, mas ele pode cursar com desânimo, ele pode cursar com indisposição, fraqueza. E ele geralmente ele costuma associar esse tipo de quadro ao estresse do dia a dia. Ele costuma associar isso à idade. Então, Felipe, só para o pessoal que está nos assistindo aqui entender um pouco mais, até porque eu sei que eu sou um cara que come super mal pela rotina, né? Aula, cirurgia, né? E assim, ultraprocessado, pro telespectador que está assistindo a gente aqui entender o que seria esse alimento ultraprocessado. E assim, você falou dois termos aí que eu tenho certeza que vai gerar dúvida, né? Que é a questão da citocina, né? E você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, porque vai ajudar, né? Eu a entender como médico essa questão desses alimentos para eu poder escolher melhor e também quem está nos assistindo aqui entender, né? Como isso pode afetar o nosso corpo. Os alimentos ultraprocessados são aqueles alimentos que têm substâncias químicas que fazem mal para o corpo, né? Então, tudo aqui... Corante, por exemplo. Um corante. Salsicha nem pensar, né? Salsicha nem pensar. Hein? Eu gosto também. Um corante, um conservante, nitritos, né? Que são alimentos que trazem mal para a saúde. Esses né? embutidos, por exemplo. Os embutidos, as carnes processadas, os enlatados. Entendi. Né? Os alimentos que têm alto índice de açúcar refinado. Aí os refrigerantes farinha processada. são veneno. Os refrigerantes são veneno. Pô, isso contribui então para que eu viesse operar. Eu já operei a coluna, né? E aí o meu cirurgião, e aqui, né? Eu nem vou, né? Mas ficou bom, Rodrigo? Não, graças a Deus eu tô bom, 5 anos operado. Graças a Deus mesmo, senão eu ia ser... Eu sou uma prova social disso. Bichotado daqui, hein? Quando eu falo que eu operei a coluna, as pessoas falam assim, cara, você já operou a coluna? Eu falei assim, cara, já? E quanto tempo? Eu falei, cara, hoje agora tem 5 anos. E assim, e sempre foi uma coisa que, né, no caso... O Vinícius sempre falou assim, cara, tu tem que perder peso, se preocupar. Isso sempre foi minha guerra. Tá? Eu falo isso pra todos, gente. Todos. E assim, e com certeza eu poderia, né, tá bem melhor, se bem melhor no seguinte de não que eu tenha dor, mas fisicamente. E assim, porque realmente eu não... o problema, e aí vem a questão, vendo só da alimentação, ou porque assim, você tem que ir pra academia. Então... O nutrólogo, ele vem para me auxiliar, para não só ficar na academia, porque assim, a gente demora a ver o resultado. Sim. Uma pessoa... Eu tô falando de um cara como eu, demora a ver o resultado. Sim. Entendeu? Isso interfere muito na evolução dos pacientes com relação à dor, especialmente na coluna lombar, né? Agora, assim, eu fiquei curioso, Rodrigo, até você me pedindo licença aqui, porque essa primeira etapa, né? Aí é uma coisa, vou aproveitar e tirar uma casquinha aqui, realmente, porque é uma dúvida que eu tenho, né? E a nutrologia não é uma especialidade corriqueira, né? O pessoal vai mais em nutricionista, né? E o nutrólogo, ele é um médico que acaba ali atuando, né? Prescrevendo medicamentos, enfim, de uma forma mais, talvez até
contundente ali no processo de doença, propriamente dita, né? E é isso que o Rodrigo tá falando, né? Bebe na fonte de várias questões e eu acho que é legal a gente trazer aqui, né, um pouquinho mais, Rodrigo, mais um parágrafo talvez aí sobre essa questão do alimento inflamatório, né? Porque assim, eu acho que tem que ficar claro para os nossos pacientes, né, Felipe, que o padrão de alimentação não é uma vez, gente. Comeu um dia uma salsicha ou um parente viajou, trouxe Foi numa um embutido festa da Alemanha, de um outro país que é tradicionalmente reconhecido por isso, mas é isso, ou foi numa festa. Mas assim, é o padrão comportamental, né? Isso muda, né, pelo que eu entendi na sua fala, né? O padrão de produção de algumas substâncias pelo nosso corpo, que já participam ali do sistema imunológico, como, por exemplo, ali as citocinas, né, que são moléculas, pessoal, que o corpo usa para se comunicar, os órgãos usam para se comunicar entre si, falando a grosso modo, né? Então isso gera um padrão diferente na produção dessas moléculas, que tornaria esse sistema imunológico, que tornaria essa percepção de defesa do organismo da pessoa mais reativo, mais sensível, né, aos estímulos externos, né, mais irritadiço, digamos assim. É isso, então, né? Sim. Isso, com certeza, dentro do que o Rodrigo está falando, pode afetar outras áreas, né? Como, por exemplo, a vontade de fazer uma atividade, né, o ânimo, a disposição. Cara, e eu preciso Como é que era isso. Sofria com isso, Rodrigo? Sofro, né? Essa questão do ânimo. E eu acredito que está muito dentro da alimentação. Porque, assim, a cirurgia, ela resolveu o problema. Mas se ele não se emagrecer, vai perder a garantia. Já falei Entendeu? ele. E aí, Importante. E aí vem a questão dessa parte, que é justamente a alimentação, né? Que a gente, no caso, eu tô falando do paciente, eu como pessoa, que operou, né? E aí, com certeza, algumas pessoas estão vendo, assim, cara, eu operei, eu vou operar. Então, o nutrólogo, ele vem justamente isso, né? Para poder ajudar nessa educação, na melhor orientação do doente. Também. Ela hoje, né? Hoje com o cirurgião, tem que estar ali caminhando lá. Faz parte da equipe multidisciplinar? Faz, assim como o nutricionista faz, o psicólogo faz. Eu ia perguntar isso, sobre psicólogo também, né? Que acaba afetando a pessoa, ficando mais... O humor, né? Humor. O pessoal diz, né? É até uma coisa antiga, né? Os mais antigos falam muito, toma uma água com açúcar ali, né? Aquele açúcar que age direto, um combustível ali pro nosso cérebro, ele acalma também. Talvez esse padrão alterado deva gerar uma irritação maior na pessoa, né? Uma ansiedade inicial, sim, com certeza. Uma coisa que é interessante falar é que as pessoas tendem a associar a dieta com coisas ruins, né? E a palavra dieta remete a algo ruim. Sim. Eu só penso nisso. Um vínculo, né? Eu só penso nisso. Vai me cortar aquilo que eu gosto. Traz um vínculo ruim. E, na verdade, não. A dieta ela tem que ser prazerosa. Ela tem que conter os alimentos que você gosta de comer. Obviamente que se você é um cara que só come porcaria, né, a gente precisa dosar isso e equilibrar com alimentos saudáveis também. Né? Mas você pegar um cara que só come porcaria e tirar tudo desse cara e botar ele para comer alface, comer legume e verdura... Ele vai te sabotar. Num primeiro momento ele consegue, mas... Aí depois ele tá mentindo pra você. tempo ele começa a mentir para você. Aí perde aquele vínculo, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar com redução gradual do que ele vem fazendo e implementação de coisas positivas que vão agregar a saúde dele. Tem alguns alimentos, né, Felipe, aí é legal, até eu vou te perguntar se tu puder deixar pro telespectador, citar aí 3 alimentos que a gente poderia reduzir, tirar, né, da dieta para tentar ajudar o corpo a desinflamar, vamos falar assim, né? Eu até lembrei eu vi uma fala do Caio Castro, né, o ator, que ele melhorou da dor lombar só de ter tirado o glúten da dieta, né? E eu vejo muita gente assim, eu não como mais glúten, eu como glúten, não como. Como é que é isso, cara? Tem assim, os alimentos ricos em glúten, eles têm que sair porque eles têm esse padrão inflamatório, né? E o que mais que você sugeriria aí, corta isso, corta aquilo, ou diminui dentro dessa lógica que você falou? O que a gente pode deixar aqui pro nosso ouvinte aí? A questão do glúten tem muita modinha também, né? As pessoas, elas começaram a... É hype, né? Tá na moda. Tá na moda tirar a lactose, tá na moda tirar o glúten. E, na verdade, assim, o glúten ele pode ser um fator de gatilho para alguns sinais e sintomas, sim, mas nem todo mundo tem intolerância ou tem alergia ao glúten.
né? Sim. Então o problema é a alergia, essa hiperreação do corpo. Ali, Tem pessoas que têm ali uma hipermeabilidade intestinal e aí elas têm uma reação, mas não necessariamente elas tenham a doença alérgica, né? A intolerância, né? E isso é importante deixar claro, que muita gente corta, fica muito tempo sem comer e se come depois de muito tempo uma coisa ou outra, acaba tendo uma reaçãozinha ali mais exacerbada, né? Uma constipação, pode ter uma diarreia, uma distensão abdominal, aumento de flatulência. E você vê que isso que o Felipe falou é muito importante, né? Eu lembro bem quando eu estava fazendo a minha especialização em dor, né? Já como cirurgião de coluna e tudo, né? Até mesmo no doutorado, né? O pessoal da neurologia, eles frisavam isso, né? É uma coisa que a gente já escuta há muito tempo, mas como o intestino, ele é, né, uma extensão do nosso cérebro para percepções, né? Porque é uma porta de entrada para essas toxinas, esses nutrientes que vão ser, então, processados e utilizados no nosso corpo, né? Então, pacientes que têm ali, por exemplo, um perfil de dor crônica, eles também têm ali em associação, né? Não só depressão, não só alteração do sono, mas também doença intestinal inflamatória. Sim. Existem algumas condições que conectam esses dois órgãos tão díspares, né, à primeira vista, e que são muito importantes, né? Como se o cocô da pessoa falasse sobre a dor também, Sim. sobre o estado moral. Então, assim, é interessante como você vê que esse olhar, só de a gente mexer no intestino, já pode melhorar essa percepção do paciente, melhorar aquele hábito, né, diminuindo então ali a dor na medida em que melhora o sono, diminui a irritabilidade, melhora o Processo humor. absortivo, né, dos nutrientes. E tem uma coisa interessante que tem um artigo, não lembro de que ano ele que ele faz uma associação de diminuição de bactérias positivas com exatamente ele pega pacientes com dor crônica e ele observou que esses pacientes eles têm menos bactérias, né, produtoras de citocinas anti-inflamatórias. Né? Então, assim, eles têm uma queda na população dessas bactérias. Ou seja, Você tem uma desbiose real ali, né? Com mais bactérias gram-negativas. tá, então, por exemplo, a gente sabe que o intestino ele é povoado por bactérias, né? Seria assim, essas bactérias que você falou, as que produzem, né, moléculas ali, substâncias anti-inflamatórias, que são bactérias boas, vamos chamar assim. Elas crescem menos, né, ou elas estão em menor quantidade do que as bactérias mais. Seria isso, Num né? quadro de E aí isso é a desbiose, é o desequilíbrio, Sim, daquela flora intestinal. Isso. Por isso então que às vezes vocês prescrevem aí esses probióticos, né, esses equilibradores de flora. Sim. Vou fazer uma pergunta para os dois aqui, tá? Exatamente. É isso, estão falando aí tudo. De cocô, né? Porra, papo super legal. Papo legal. Né? Não é um papo bosta, mas... Desculpa a expressão. Vale mas vale aqui que é importante. Como é que vocês, médicos, conseguem, e tendo esse conhecimento, esse domínio dessa área, você vê, né, um cirurgião de coluna, e aí tá falando de uma área que tá envolvendo o intestino, e tudo, lógico, é médico, né? Claro. Mas assim, né, com tanta propriedade falando, como é que vocês conseguem passar isso pro doente, pro paciente? Como é que é esse desafio? Essa é a arte. Essa é a arte. Essa é a arte. Pra ele entender. Um cara como eu, fala assim, cara, como é que tu vai me convencer que eu tenho que parar de comer salsicha? Essa é a forma que eu coloquei aqui a questão da desbiose, pra tornar mais palatável pra quem tá ouvindo a gente, ó. A bactéria boa, a bactéria má, né? Mas eu sou muito, assim, adepto também, né? Uma coisa que o Felipe falou, né? Que é a questão de você... você não consegue ter uma adesão médico-paciente, você não consegue estabelecer vínculo, que tem como um dos pilares mais importantes a confiança, né? Se você já chega para a pessoa e num primeiro momento você já poda fontes iniciais ou acessíveis de prazer para ela.
Você tem que entender que a alimentação está vinculada ao prazer. Então, é um processo de... É um termo que o Felipe usa, né, que eu gosto muito, né, que é uma reprogramação. A reprogramação, ela não é só lá nos órgãos produtores dos hormônios que atuam na digestão no preparo do que a gente... na adaptação do que a gente ingere e transformação daquilo em nutrientes para serem usados pelas células ou neurotransmissores para fazerem essa comunicação e atuarem no cérebro, por exemplo. A coisa, ela tem que começar, às vezes, até antes, na preparação da pessoa, no hábito da pessoa, para que ela tenha uma adesão a uma dieta, por exemplo. Eu sofri isso. O Felipe, ele me acompanha, né, nessa parte nutricional e eu era gordinho, eu tenho dislipidemia, né? Então, assim, eu preciso realmente mudar o meu comportamento e não é fácil. Né? Isso é um processo diário. E às vezes o que eu vejo, especialmente no paciente que tem dor crônica, que já tem humor deprimido, é que ele se pune quando ele não consegue, ele tem dificuldade de se perdoar quando ele foge, e até com uma atitude escapista, né, dessa falha, né, entra ali mais comida, mais compensação através de alimentos que acabam caindo nesse bolo aí, né? Do multiprocessado, do açúcar, porque isso gera um prazer, uma sensação de prazer inicial no Então é um desafio criar essa consciência no doente, porque assim, tu falou não pode, tu criou uma barreira comigo, cara. Sim. É por isso que é importante você ter o psicólogo atuando. Isso. E em muitos casos é necessário o uso da medicação. Por isso que, cara, é fundamental, porque você precisa de um gatilho. Igual nas doenças psiquiátricas, né, Felipe? Quando você vai tratar um paciente com uma depressão, a terapia é fundamental. E nesse caso do Felipe com a alimentação, né? Eu acho que eu vou me arriscar aqui, né? A terapia cognitivo-comportamental é fundamental. Por quê? Sim. Você vai mudar gatilhos que te levam, você vai receber dicas do profissional que vão te ajudar a isso. Mas para você ter, né, um trampolim inicial para alavancar esse processo, você precisa do remédio. Você precisa do remédio. E aí é onde eu acho assim, eu mando os meus pacientes pro nutrólogo. Eu adoro... Acho importantíssimo o trabalho do nutricionista, né? Não tô aqui, viu, gente, diminuindo ou comparando, mas eu acho que são dois profissionais que têm que atuar em conjunto. Em conjunto, total. Né? Então eu valido isso. Meus pacientes têm o meu telefone, tá? Então eu acho assim, que não vejo problema, né? Talvez o nutricionista tenha até um treinamento mais específico, dele atuar, por exemplo, preparando um cardápio ou atuando em conjunto, por exemplo, se vai ser uma coisa mais numa escala maior, preparando junto com a cozinheira, orientando, né? Porque o hábito, né? Como esse hábito está vinculado à geração de prazer, a gente tem que saber onde estão as armadilhas no dia a dia. Sim. A minha eu sei qual é doce à noite. Então, assim, olha, eu não vou botar isso aqui no lugar. Né? Olha, eu preciso de uma sensação de saciedade depois do jantar. Olha, janta mais cedo para você não tomar, não usar um carboidrato aqui de alto índice glicêmico, né? Que é aquele que vai aumentar a minha insulina, que vai jogar muito açúcar no meu sangue nesse momento, que é ruim. Né? Então, assim, eu acho que o papel do Felipe, junto ao nutricionista nesse processo, Rodrigo, que envolve a mudança do hábito, né, depende muito do conhecimento que ele vai ter do paciente. E como é que faz isso sem gerar vínculo? Sem ter confiança? Você falou da medicação. Você falou da medicação. Eu vou te falar. Tô falando aqui como paciente, tá? Tá bom. Tô aqui pra. Não, ele é um bom exemplo, viu? Ele tem as duas coisas. Eu tô falando contigo aqui, mas a minha cabeça tá indo assim, cara. Tô fazendo uma consulta contigo aqui. Vou te falar logo, como paciente. A minha fé vai estar no remédio, cara. Nada que você vai falar. Não é que não confio em você, é diferente. Eu tô chegando até você porque você é um profissional e eu tenho certeza que você é, né, capacitado e que você vai me ajudar. Mas, Rodrigo, paciente aqui dentro, cara, a minha fé vai estar primeiro no remédio que você vai me dar, depois do remédio, da medicação, eu vou seguir. Isso é só eu ou é geral isso no consultório? Não, na verdade, tem os dois públicos. Tem o cara que chega, quer usar o remédio já de cara e tem o cara que não quer usar o remédio de nenhum. Caramba, é mesmo? Entendeu? Sim, existem os dois públicos. Né? O cara dois perfis. E eu acho que a abordagem tem que ser realmente individualizada. Total. Né? A prescrição da dieta personalizada e a abordagem para cada um desses públicos é individualizada. Porque não adianta, em muitas situações, realmente, para alguns perfis, né, Felipe? E aí, por isso, a gente sabe que é importante a realização daqueles exames todos que você pede lá e tudo, né? Mas, dependendo do perfil da pessoa, né, nenhum nem outro vai ajudar porque ela não quer ser ajudada. Exatamente.
Esse é outro detalhe. Né? Então, eu acho que o que envolve, por isso eu falei da questão da confiança, do vínculo, né, que o médico tem que ter com o paciente, isso vale para todas as especialidades, tá? Falo isso para os meus alunos, para os meus residentes, é importantíssimo. Porque o paciente ele não vai no médico para buscar remédio, nem para buscar dieta, nem para buscar cirurgia. Ele vai buscar confiança. Então, se o médico ele vincula e cria confiança, não é o remédio que você vai acreditar primeiro. O problema é que talvez nem sei quem é, nem quero saber o colega que te acompanha, não, tá? Mas você não gerou esse vínculo de confiança com ele, né? Porque o médico, ele tem que ser o capitão do navio nesse processo, né? Senão você perde o vínculo e aí o paciente pode começar bem, mas lá na frente ele vai cair nas armadilhas, porque é muito fácil, né, cara? Hoje em dia aí, fast food, televisão, o prazer, ele é muito vinculado à alimentação inadequada. É. Os dois, né, no caso, eu acompanho, né, óbvio, os dois nas redes sociais, e assim, eu vejo o quanto o paciente, ele faz questão de falar, ó, tô fazendo, né, eu tô aqui, pra dar ali que, Aqui, pô, doutor Vinícius, ó, isso, a rede social trouxe isso hoje, pra cirurgia da coluna hoje. Trouxe, Para de alguma afirmar forma. do resultado ali, do que ele está buscando realmente, e falar assim, doutor, eu tô aqui. Então, esse vínculo, eu posso dizer assim, então esse vínculo, esse paciente, ele gerou esse vínculo com o paciente, quando ele quer mostrar que ele tá fazendo. Em algum modo, sim, né? Mas eu acho que assim, você, enquanto profissional, né? Vou falar da minha área agora, né? Onde eu tenho uma margem de erro, né? Praticamente inexistente, né? Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas, inclusive do nosso ego, da nossa vaidade, e de outras a gente não pode. Eu vou te dar um exemplo do que acontece hoje em muitos hospitais nos Estados Unidos com relação ao tabagismo. Não tem nada a ver com alimentação, com dieta, mas vai servir como um bom paralelo aqui para a gente fazer uma comparação. Se o paciente for internar para fazer uma artrodese na coluna, por exemplo, dosarem o sangue dele e tiver nicotina, ele não interna. Não tem negociar. Algumas coisas são inegociáveis. Inegociáveis. Então eu, Vinícius, criei na minha equipe uma regra. O paciente está sobrepeso. Primeiro que eu já vou ter muita restrição, se não for uma situação de urgência neurológica, eu já não vou indicar cirurgia. O paciente está sobrepeso. Ou ele está em baixo peso e vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, né? Que vai espoliar o organismo dele. Eu queria que o Felipe falasse um pouco disso, né? Que é a resposta metabólica ao trauma cirúrgico. É mandatório. Eu não opero se ele não passar por uma consulta com o nutrólogo. E aí, gente, isso vai desde a educação do hábito intestinal, adaptação de alimentação com alto intake proteico, com alta ingesta de proteína. Suplementação. Né? Suplementação quando for o caso, avaliação desses oligoelementos ali, vitaminas, minerais que são importantes. E gente, eu sou cirurgião de coluna. Eu tenho um know-how, né, dentro dessa área que vai até onde ela tem que ir. Eu não vou ficar prescrevendo isso. Então, eu preciso, para que a minha equipe tenha alta performance e um rendimento excelente para os meus pacientes, contar com o auxílio desses profissionais. Então assim, doutor Felipe, então tem uma preparação metabólica para tipo de cirurgia? É uma pergunta. Claro, Essa é a pergunta. claro. Por exemplo, pacientes de baixo peso, a gente precisa fazer com que ele ganhe massa muscular, por exemplo. Isso me ajuda, porque aumenta o volume de sangue. Aumenta o volume de sangue, diminui tempo de recuperação pós-cirúrgico. Ou seja, Eu nunca tinha pensado, Melhora o metabolismo, melhora a imunidade. Porque a gente só olha a dor, né, na verdade, né? Pois é, mas você imagina Melhora só a dor. paciente constipado. Não, você só pensa na dor, Mas não por pensa no exemplo, cuidado eu sim, uma criança que eu operei uma cirurgia de escoliose, um acesso cirúrgico longo, né? A criança já está deitada. Experimenta fazer cocô deitado, se você consegue. Você tem que acocorar de alguma forma. Já é difícil. A dor, ela é controlada no perioperatório com opioide, que lentifica o esvaziamento intestinal. Já tem chance do cocô ficar parado ali. Se essa criança não estiver preparada para fazer pré-operatoriamente, né? Vamos falar assim, com uma dieta laxativa, né? Eu não vou nem falar o uso de laxante, não, tá? Eu tô falando assim, Felipe, uma dieta que prepare o intestino para as fezes não ficarem endurecidas, né? O que vai acontecer no pós-operatório? Ela tem o corte, está deitada. Ela vai fazer força para fazer cocô, vai distender o abdômen, né?
Quando esse músculo do abdômen, que faz a pressão intraabdominal para ajudar na eliminação de fezes, quando esse músculo contrai, o que acontece na musculatura do dorso que foi cortada? Ela dói. Entendi. Então já tem um corte. A contração desse envelope de músculo que a gente tem aqui na região dorso-lombar e no abdômen, ela é fundamental para o funcionamento do intestino em algumas situações. Assim como para a gente levantar, para a gente sentar. E se a criança, né, que tem uma dificuldade de entendimento, dependendo até da doença, né, em alguns adultos, Sim. mesmo o adulto já tem, Sim. né, ela vive uma situação dessa, ela começa a gerar um problema que vai também me atrapalhar, que é o medo do movimento. Olha como é que dá dieta. Eu saí para um problema que hoje a fisioterapia, os especialistas na medicina, na medicina física, né? Fisioterapeutas, fisiatras, eles discutem muito nos consensos, nos fóruns médicos, né? A gente tem vários consensos publicados sobre isso, que é a cinesiofobia, medo do movimento. Então, se eu não preparo o meu paciente bem lá atrás, o que eu pago o preço? Lá na frente. E isso gera ansiedade no paciente. Exatamente, porque ele tinha uma expectativa que ele não atingiu. Que ele não atingiu. Sim. Olha como tudo como é que começou lá atrás, na confiança, no vínculo, que se eu não desenvolvo, lá na frente eu pago o preço. Né? E a mesma coisa, queria que o Felipe falasse sobre isso. Se aplica na dieta pós-cirúrgica. É isso que eu ia falar agora. Porque assim, se eu tô pegando o que você tá falando, eu tô pegando os ganchos aqui. Uma pergunta boa, Rodrigo. Tem comida remosa? Que o meu paciente vai querer saber essa resposta. Eu acho que até vale vocês fazerem um corte disso, tá? Porque eu quero saber, tem comida remosa, Felipe, pro pós-operatório? E tem uma dieta que seja importante para essas cirurgias de grande porte? Então, é importante a gente inclusive ontem eu estava falando com aquela paciente, é importante a gente trabalhar tanto esse pré quanto o pós. Porque o paciente que está no pós-cirúrgico é um paciente que vai ficar com quadro de mobilidade por um tempo limitado, né? Ele vai ficar limitado por um tempo. Por um tempo, né? sim. Assim, ele tem perda de massa muscular, ele tem ganho de percentual de gordura. Então, assim, essa dieta dele tem que ser muito controladinha mesmo, assim, tem que ser tudo calculado, pesado. A própria cirurgia já faz ele perder massa, mesmo que ele não... Sim, o próprio estresse metabólico. Ele vai aumentar o glucagon, ele vai fazer a destruição de músculo para produzir energia. Exatamente. Então, assim, a gente precisa que esse paciente, no pós-cirúrgico também, que ele tenha um aporte proteico interessante para segurar a massa muscular o máximo que ele puder. Que vai ajudar na recuperação dele. Sim. Sim, sim. Cara, como se eu saísse assim. Né? Aí você tem um nutrólogo, aí o trabalho dele vai refletir depois da cirurgia, né? A gente tá falando do pós. Antes é importante e no pós esse equipamento, porque vai refletir no resultado da fisioterapeuta, que precisa de massa muscular. Claro. Sim. Olha, gente, caramba. Quando eu comecei, eu tenho 20 anos fazendo isso aí, né? Quando eu comecei, a gente se preocupava com o risco cirúrgico. É o cardiologista. Hoje, eu não mando meu paciente idoso fazer risco com o cardiologista. Eu quero um geriatra. Eu quero uma visão completa, que vai incluir do cardiologista. E aí, o geriatra, ele vai triangular com outros 2 profissionais que eu não abro mão. Eu quero um psicólogo, eu quero um nutrólogo. Quando entendi isso, né, o meu resultado, ele, exponencialmente mudou. Da recuperação totalmente. Mas isso é um diferencial que você tem, porque nem todos fazem dessa forma. É porque dá trabalho. E é do humano e é muito profissional, né? É muito dá trabalho. Exato. Mas, cara, o meu objetivo é o sucesso com o meu paciente. Acabou. Isso é uma da pessoa. Também, né? E tem a questão do ego também, né? Do cara não querer... Sim, mas aí... Se alguém mexeu na maionese dele. Né, Felipe? Hein? Bota o dedo lá na maionese dele. Mas é arte de você falar. Eu, quando vou falar com um fisioterapeuta, de um paciente meu que não seja da minha equipe, eu faço questão de eu trocar com o fisioterapeuta a evolução do paciente. Eu chego na maior humildade do mundo, porque, gente, tem muito cirurgião, desculpe até a pobreza do termo, babaca aí. Que se acha Deus. É o que mais... não, olha, eu tô falando... Rapaz, você não tem treinamento para prescrever exercício? Para acompanhar, fazer um diagnóstico fisioterapêutico, não vem com essa. Eu conheço muito bem das grades curriculares, você pode ser até um estudioso, mas a sua graduação não te capacita para isso. Então, se a gente tiver, né, essa abordagem mais humilde, né,
com os demais colegas, a tendência, e eu acho que no meu caso, ela é concentrada, essa responsabilidade no cirurgião, é que o cirurgião, ele funcione, e eu acho que ele tem que funcionar como um agregador Sim. desses profissionais. Entendeu? Ah, ok, vai ter esse problema, e existe isso, tá? Do ego, não se mete aqui. Mas é uma burrice coletiva. Se o profissional, que é o líder daquela orquestra ali, ele entra nesse looping, né? Você falou assim, é difícil? Porque chegar nesse nível de entendimento, né, demanda do profissional cara, amor, paixão pelo que ele tá entregando ali. Não tem jeito. Queria mudar aqui para outro tema, de falar de reposição hormonal e dor. Pô, esse tema é muito bom, hein? Por quê? Tudo aqui, tô aqui fazendo a minha O consulta. Rodrigo tá querendo saber se ele tem que usar testosterona ou não. Não, me diz aqui, eu tenho que não tomar preciso usar testosterona, não preciso. Mas se eu usar, eu tenho um amigo que tem um amigo, história do assim, olha, amigo. meu primo, eu tenho um primo. Que assim, a gente é praticamente da mesma idade, né? Eu já tô aí quase nos 50 anos. Quem que é da mesma idade? Esse meu amigo. Ah, tá. Achei que era a gente aqui. Eu falei, eu não. Pô, esse meu amigo aí tem essa idade aí e tal. E assim, eu não, graças a Deus não preciso. Graças a Deus, ó. Graças a Deus. Enfim. Mas essa parte da reposição hormonal, né? Porque assim, quando a gente fala em reposição hormonal, a gente pensa logo, testosterona. Não, bomba. Bomba. É bomba. Não essa testosterona. Não. Bomba. Bomba. Ih, tá tomando bomba. Aí vai ficar broxa. É. Vai infartar. Vai ter câncer. Vai ter câncer de testículo. Isso é mito? Ou é a forma. É como você é orientado? Isso. E o que isso pode me ajudar também, né, com a dor? Né? Até porque tem vários influenciadores aí, o Felipe Tito declara, o Vitor Belfort falava, fazia TRT, né, terapia de reposição de testosterona. Isso já tem muito tempo, né? Eu acredito, Felipe, que essa resposta que você vai dar pro Rodrigo agora, e para mim também, ela vai poder ser mais bem alicerçada, porque vários trabalhos já surgiram na literatura aí sobre isso. E se ele puder dar pra gente, Rodrigo, por favor, uma noção disso, como é que tá agora. Então, a grande questão é que a galera não usa pra saúde, né? A grande maioria. É recreacional, né? É o É uso recreativo. recreacional. A galera quer estética. Entendi. E aí, se a gente parte pro campo da estética, a gente não tá falando de saúde. Mas existe um limite entre a estética, quando a estética passa a violar a saúde? Porque assim, se a gente for beber na fonte da psicologia, a estética também é importante para autoafirmar alguns conceitos, alguns valores. E, por exemplo, numa mulher que está envelhecendo, ela vai se sentir melhor com o corpo. Sim. São tênues, né, essas colocações. Sim, mas aí a gente precisa falar que a estética ela acompanha a sua saúde, né? Tem um MMC, Felipe? Um corpo saudável remete a uma estética saudável. Mas tem um MMC, você entendeu? Tem um denominador comum. Porque, o cara assim, que busca pra estética e o cara que busca pra saúde. Assim, essa é a pergunta de 1 milhão. Não, sim. Que eu acho que é onde está o teu nicho aí. Né? Você vai falar assim, ok, você vai ter esse termômetro e falar assim, ó, já tá doentia a tua necessidade. Sim. E a gente vê isso acontecer na estética, essas mulheres deformando o rosto. Sim. A busca excessiva. Mas não foge, não. Tu tá saindo da polêmica. A gente quer saber da reposição de testosterona pra homem, pra mulher. A gente sabe que tem os chips hoje pra mulher, chip da beleza, chip não sei o quê, daquilo lá. E se tu faz no teu consultório isso? E eu quero saber também, depois de você responder essa, você não vai fugir dessa pergunta. Não. Como isso pode ajudar no paciente que eu opero? Se pode, se não pode, se é bom, se não é bom, eu quero saber. Então vamos lá. A gente pega um paciente com deficiência de testosterona, porque o que a gente tem que pensar? O paciente que tem pouco e o paciente que tem muito são pacientes problemáticos. Porque tanto o hipogonadismo, né, que seria a baixa testosterona, como aquele cara que faz o uso suprafisiológico que está em excesso, ambos os extremos dessa curva Uma curva de Gauss ali, né? são ruins, são deletérios. Né? Então, assim, tirar um cara que precisa de pouco, a que tem pouco, eu tenho que jogar esse cara pelo menos pro fisiológico. Porque esse cara que tem pouco... Então tem um range ali que você busca. E esse range, ele é fixo ou ele varia de pessoa para pessoa? Porque, por exemplo, às vezes o cara tem um range ali, vamos supor, um cara que tá com 400 de testosterona, né? Eu botaria o quê? O cutoff abaixo de 200? 250. Tá, 250 para baixo já tá baixo.
Ai, Sim. meu Deus, eu tô até com medo. Mas, vamos supor ali, o cara tá com 400, mas tá bem. Ele tá disposto, tá com vigor, tá com bom apetite sexual. Esse cara, e ele te procura e fala assim, doutor Felipe, eu quero ganhar um pouco mais de massa muscular. O senhor me ajuda? Então, Ah, essa pergunta é capciosa. O que você fala pra ele? depende. Depende, é a melhor resposta pra quase tudo. tudo, né? quase tudo. Medicina, então. Exatamente. Porque primeira Mas não coisa. pode não, eu quero saber. Não, primeira coisa é Esse avaliar. amigo teu. É avaliar se esse cara come bem, se esse cara dorme bem, se esse cara é um cara que dorme cedo, é um cara que tem uma vida equilibrada. Tá, aí então Você vai dar hormônio para um cara que tá faz totalmente tudo avesso, errado. tá, ok. Aí Entendeu? se você então tiver um equilíbrio e ele passou nesse score inicial, eu acredito que você deve ter ferramentas para medir isso, aí você adaptou. Ele chegou num platô, ele cresceu um pouco a massa, chegou num platô. E aí, assim, ele tem um risco cardiovascular compensado, ou seja, não é hipertenso, mas também tá ali no limite, né, numa fase pré-hipertenso para uma hipertensão grau 1, né, e você fala assim, pô, eu posso melhorar um pouco o teu desempenho. O cara gosta de fazer corrida, ele tem um desempenho esportivo ali, mas tá com 40, 45 anos. Esse cara tem risco se eu prescrever para ele? Por exemplo, se você vai lá e faz uma suplementação de testosterona com um sal desse de meia-vida longa, ele vai infartar? Vai ter mais chance de infartar? Porque, assim, essa é uma pergunta que o paciente me faz. E eu tenho certeza que faz para muito colega aí que vai procurar no Google ou no ChatGPT. Sim. Mas a literatura que está sendo publicada lá no NCBI, no PubMed, é o que a gente tem que seguir. Eu sei que tu é um cara estudioso. Então, assim, e cauteloso, Sim. né? E cauteloso. Então, assim, eu sei que você é econômico na prescrição, mas esse cara eu tenho certeza que ele te procura. Sim. Porque não é que ele tá ali jovem, quer ficar fortão, bombadão, mas ele quer render um pouco mais. Sim. Esse cara vai infartar, vai ter câncer de próstata, como é que é isso? Não. Não. O risco de câncer de próstata, ele está muito associado a baixos níveis de testosterona também. Uhum. Então, assim, o cara que tem níveis muito baixos, ele corre risco também de ter câncer de próstata. Entendi. Isso é Então, assim, importantíssimo. a gente viu? precisa manter esse paciente dentro daquela faixa do fisiológico. Óbvio que, assim, é o que o Vini falou, isso é muito individual. Controlado pelos exames, que você Isso é muito obviamente individual. faz. E aí tu vai equalizando isso. Isso é muito individual. Eu vou depois falar o que, é que eu sofri, aí eu vou Eu já vou tive entender. paciente que estava fazendo reposição, porque o que eu faço? Toda vez que um paciente precisa entrar em reposição, eu faço todo o risco cardiovascular do cara. E tem trabalho que mostra que melhora o risco cardiovascular. Sim, sim. Entendeu, Rodrigo? A coisa mudou muito. Entendeu? Eu assim, como curioso, né, leio, tá? Não tem nenhum problema em falar aqui, eu faço reposição, Sim. tá? Eu treino todo dia, Sim. todo dia. Quem me segue aí no Instagram vê, às 5 da manhã eu já tô dentro da academia. Minha vida começa ali, depois da academia, eu me pago antes. Isso foi uma coisa que eu aprendi nessa questão que o Felipe falou de mudança de hábito, Sim. né? Mas assim, eu durante muito tempo, né, eu vi que mesmo usando, eu tava tendo um resultado ruim. E aí, assim, não só lendo, eu percebi que eu não poderia ser o gestor da minha reposição. Porque eu tinha questões psicológicas envolvidas. Entendi. Você Olha erra a que mão. legal. Eu falei, não, eu vou. Cara, Exato, eu vou erra. errar a mão. Beleza. Eu Aí, vou puxar assim, mais pro... mas eu, cara, sou um cara extremamente vaidoso, né? Papai do Céu tá me ajudando a melhorar isso, mas sou extremamente vaidoso com relação ao meu conhecimento, ao academicismo. Então eu tinha argumento e contra-argumento pra tudo. Não, mas isso aqui faz isso. Mas eu demorei a entender o quanto meu psicológico estava interferindo nisso. E aí, mesmo com uma testosterona de 900 mil, eu não tinha receptor. Ou os meus receptores estavam ali viciados de alguma forma, que eu não tinha um rendimento adequado. Meu estradiol estava ruim, né? São coisas que a gente não olha. Muitos dos pacientes e colegas que nas festas vêm perguntar coisas pra gente, vão dizer, e aí, minha testosterona tá beleza, mas quanto tá o teu hormônio de ligação da testosterona? Como é que tá o SBHG? Como é que tá o que é testosterona livre do teu, o que não é? Como é que tá o teu estradiol? Né? Então são outros hormônios, né, Felipe, que estão ali E o estradiol é importantíssimo, tá? para libido, A galera usa. Qual o nome? Esquece do estradiol. Anota aí. Anota aqui, Rodrigo. A galera usa testosterona Estradiol, né? ciclo.
A galera faz ciclo e usa esses inibidores de aromatase Achando que vai resolver, né? achando que vai resolver porque tem que deixar a testo lá em cima. E o estradiol é importante para risco cardiovascular. É importantíssimo para libido. Pô, tem um às vezes paciente o cara meu- tá com o testosterona estourando e a libido Mas do cara é- tá ruim. baixo. Cara, hoje em dia tu vai na internet, nego prescreve ciclo. Nego assim, fórum, tá? De terapia de reposição pós-ciclo. Chat de É PT, né? sério, cara. Joga no chat, o Olha, chat dá olha, isso? Olha só, eu costumo dizer o seguinte, tá, Felipe? Eu costumo dizer, o Alex tá aqui querendo entrar no vídeo, porque vocês estão me filmando. Não, vai ficar- postar isso, tá? Olha só. Cara, o paciente chega pra mim, não, eu tô tomando clomifeno, né? E aí, eu tive um cara que virou meu amigo, eu operei e tal, já usava há muito tempo. Ele emendava uma testosterona na outra. Eu falei, não, vou tomar mesmo, já tô. E ok, o cara é fisioterapeuta. O cara ficou quase cego por conta do clomifeno. E o clomifeno Caramba. faz isso Ele faz microtrombose. nos vasos da retina. Isso aí. E aí, tu fala assim, pô, mas é raríssimo. Eu falo raríssimo. isso pros meus pacientes. Ok, mas se o 1%, 0,1% acontece em você, é o teu 100%. Então imagina tu ficar cego, cara, por conta de uma reposição porque tu achou que tava... Então eu acho assim, a coisa tá muito à avessa. E deixa eu te dizer mais. Qual é a minha crítica de ir num endócrino pra fazer isso? Cara, amo endócrino de coração, tá? Tenho vários amigos endócrinos, graças a Deus não preciso ainda de endócrino. Mas, se você for no endócrino e o endócrino não manjar de nutrição, não tiver alguém a tiracolo com ele, a galera tem hoje nutricionistas bons aí, né? Cara, desanda. Desanda. Entendeu? Porque não adianta repor se não tiver a cabeça da nutrição e não tiver uma visão de como essa questão, né? A gente falou aqui dos medicamentos inflamatórios, né? Mudam na tua percepção do mundo de dor, cara. Essas perguntas eu vou te falar, e aí vou abrir aqui, né? O Vinícius sabe. Bom, eu tô aí, né? Na luta pra ser pai, né? Tô lá. Jogando sob pressão. Muitas Orações, né? Estão aí todas. E aí, lógico, há uma preocupação, tu faz o exame lá, sempre vão pedir testosterona. Pô. Sim. E aí tu já tá me falando aqui que precisa de ter várias combinações. A gente não tá falando só do desempenho masculino, né? No ato, né? Que é a preocupação Que masculina, é a libido, né? que é a libido, que é a preocupação... Legal a galera saber, ô Rodrigo, nem é da minha área isso não, mas já participei de algumas discussões sobre isso, né? O processo de ereção no homem, ele tem 3 fases, né? Então, assim, às vezes o cara tá tomando medicação para perder o apetite. Venvance, né? Metilfenidato, Pemolida, tem vários, né? Antigamente ainda tinha o Femproporex, né? Que foi proibido. E aí o cara fala, pô, cara, eu tô com a testosterona top, não sei o quê, tô aqui bem, estradiol legal na proporção com a testosterona livre. Pô, mas eu não tô com aquela vontade. Aí o cara toma 70 miligramas de Venvance. É um simpático, é um simpático mimético. Ou seja, é uma droga que imita o sistema simpático, que é aquele que acelera o coração, né? Que é o sistema de luta ou fuga. O cara, quando tá em modo de luta ou fuga, meu irmão, não tem ereção. O cara vai morrer. É um sistema primitivo do nosso cérebro que nos prepara para a espécie sobreviver. Então, lá no Homem das Cavernas, o cara tinha que correr do mamute, né? O cara nem ia ter uma ereção, gente. Porque o sistema simpático tá disparado. Então, o cara toma o Venvance para emagrecer, ok, tá no shape, mas não vai ligar a primeira fase da ereção. Que é parasimpático. Exatamente, total. Então, olha só, como é que a falta de orientação O que te leva... estraga pô, azeda o caldo. Exato, calma. Eu não tava falando com relação a isso, não, porque parecer que eu puxei, eu levantei a letra aqui, Tava tomando câmera- Venvance, Rodrigo. a câmera fechou em mim aqui, tipo, eu Tava tô assim, ó. tomando Venvance, Aqui, ó, eu tô aqui Tava no canto tomando- aqui assim, ó. Vai sobrar pra mim. Entendi. Não, aquilo lá que você fala comigo no consultório é segredo médico. Tudo bem, graças a Deus. Mas o que eu quis falar é o seguinte, né? Assim, como a gente volta para alimentação. Então, assim, não é só a questão da testosterona, mas também a alimentação para ajudar isso também para que a questão do esperma, né? Enfim, para
Né? Não tô falando só do libido, né? Então envolve toda também essa alimentação, né? Libido é multifatorial, né? Foi isso que Libido eu está envolvido. Tem Tá, vários fatores. vários fatores. Desejo, Claro. A relação tem que Estresse, estar boa. trabalho, a sua relação. Eu saber direta. se eu tô legal pra poder engravidar minha mulher, Felipe. É isso que eu quero E dizer. outra coisa. Aí veio essa questão da alimentação, a questão do testosterona. Essa era que era... Sim, tem E várias outra coisas. coisa, tá? O paciente estar acima do peso pode levar ele a uma síndrome hipogonádica do paciente obeso. Então, você vê muita gente querendo Desviou-se isso aí, porque agora... Ninguém vai entender nada. Pô, eu penso, eu vou deu explicar uma tela agora- azul ali agora. Não, eu vou explicar. Deu uma tela azul. A minha orelha baixou, Felipe, aqui. O paciente que está gordinho, ele pode desenvolver uma síndrome que faz com que ele produza pouca testosterona. Entendi. Entendeu? Uhum. E aí isso é um ciclo que se retroalimenta, porque esse cara tá gordinho, produz pouca testosterona, e a pouca testosterona faz mais acúmulo de gordura, produz mais estradiol, que acumula mais gordura. E vem no círculo E vicioso. isso Efeito bola vira de um neve. Entendi. E aí esse cara tá se alimentando mal, Mas dorme eu mal. entendi a tua pergunta, não foi essa. Essa síndrome é importante, mas eu acho que a tua testosterona tá ok, né? Graças a Deus. O problema ali, talvez, por exemplo, vale até o Felipe comentar, Felipe, já que tu falou em fertilidade, nem era o tema do podcast, não. Mas, Por exemplo, café, eu sei que diminui a motilidade do espermatozoide. Suspende o café hoje. Não, já eu tô dando um exemplo. Entendeu? Já Tem não várias sabia que o coisinhas café- assim, Equilíbrio. essa é a palavra do Dá pra Jordan. tomar um café no dia? Ah. Pra Não, quem não, tá não é pra buscando? parar. Não é pra parar. Não. Eu sei, mas aí... Sim, Não, né? Entendeu? Mas aí, assim, Pelo amor de Deus. tem que avaliar, tem que fazer um espermograma, entendeu? Isso, Tem é, que isso ver, é horrível. Entendeu? Tem que... Ele já, tu já Confortável. fez tudo isso. É Passou por tudo. É desconfortável. É. Então, você tem que avaliar, além dos hormônios, a parte nutricional tem que estar de acordo. Um cara. dia. Ô, Felipe, e A o... prática de atividade física tem que estar de acordo. tu tem forte, atividade física. Entendeu? Faz nada, Tem que estar Felipe com tem- menos percentual de gordura. Ele vai começar a treinar daqui, ele vai direto pra academia. Isso tudo contribui, Rodrigo. Felipe, ainda no tema da reposição, né, testosterona. Tem algum paciente com dor, né, doença degenerativa lombar lá, hérnia de disco, né, que eu vou operar esse paciente lá, né. Essa reposição pode ajudar de alguma forma nesse contexto? Uma recuperação pós-cirúrgica, por exemplo? Sim, força, né? Força, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí. Ganho de massa muscular, força, né? Eu acho que primariamente força, né? Esse cara ganha força, Entendi. né? Então, assim, ganha força. Isso aceleraria a recuperação da musculatura ali que foi violada. Exatamente. Entendi. Melhora o processo de cicatrização, né? Melhora o metabolismo como um todo, né? Então, assim, a gente tem o equilíbrio hormonal, ele é importante por uma série de fatores, tá? Mas essa questão do paciente estar apto fisicamente para o procedimento, isso faz com que ele, no pós-cirúrgico, ele tenha um tempo de recuperação Só menor. menor, mais rápido. Sim, Mas é uma sim. coisa off-label, né? Não é prescrito para isso, né? Porque eu vejo assim, alguns pacientes com HIV, alguns anabolizantes são até protocolares, né? Em alguns pacientes que estão em processo de desmame na ventilação mecânica. Mas o princípio seria esse que você falou, né? Melhorar a força dessa musculatura e tudo, né? Exatamente. Alguns do HIV que eu falei que melhora até a massa de hemácia, né? A gente não sofre mais por tanto isso, que as medicações antirretrovirais mais modernas, elas já não dispensam, assim, e causam menos efeitos colaterais, né? Mas seria por isso, né? Tem uma melhora da força, da massa muscular, Da massa da proteína muscular, circulante. da proteína circulante. Né? Eu acho que sempre. Eu já li alguns trabalhos que melhoram também a consolidação óssea, a mineralização óssea. Com certeza, com certeza. Testosterona, progesterona na mulher, o estradiol na mulher, né? Que entra naquele quadro ali de osteoporose pós-menopausa. Então, assim, a reposição, ela é fundamental, ela é importante. É importante. Eu quero fazer essa pergunta assim. No teu consultório hoje, percentual, homem, Eu batendo mais mulher. mais mulher? Mais Qual é a queixa, Felipe? Qual é a busca? Homem não busca porque tem vergonha, porque você acha que tem uma coisa. Se automedica, eu acho, No sabia? meu caso, não. Eu acho que pode ser por automedicação. É mesmo, né? É.
Eu acho, assim, a impressão que eu tenho. Qual é a tua percepção no consultório? Pô, a mulher ela se preocupa mais porque com a idade, Quer as emagrecer. perdas dela, quer emagrecer. O meu público majoritário são mulheres ali acima dos 35. Uhum. E quer emagrecer. Que quer, Essa é a que queixa. quer perder Porque ela peso tem e que perda, está ela tem entrando dificuldade de ali perda. e que tá entrando ali no climatério, naquele período ali pré-menopausal. Não existe uma procura preventiva, então, né? Assim, por exemplo, eu tô aqui porque eu quero ter uma dieta mais adequada, quero regular meu sono. É mais difícil. Eu tenho pacientes com esse perfil, Sim. mas é mais difícil. Geralmente o cara vem quando os problemas estão começando a acontecer. Ou quando eles já estão instalados, né? Geralmente quando tá Isso instalado. que é legal, eu acho, assim, eu falo isso pros meus residentes, né? Cara, paciente consultório, manda preventivamente fazer um acompanhamento Exatamente. nutricional, É porque importante, cara. é uma antecipação do caos, né, cara? Exatamente. É importante. Quantas coisas a gente tá falando aqui, né? De detalhes do dia a dia, que a gente acaba que, cara, É importante. a gente não atenta, ou não vira né, o olhar, o foco para essas coisas, né? A gente tá falando aqui, a gente tá fazendo esse mix aqui com a cirurgia, né, de coluna, e realmente, né, o pré, ele vai determinar o teu pós. O próprio Né? Vinícius ele pode falar sobre isso, né? Se ele observa a diferença, por exemplo, de operar um cara com mais massa muscular e Pô, operar Total. um cara sarcopênico. Total. Ó, já vi cirurgias. Entendeu? E ele vai lembrar porque ele fez um trabalho, né, aqui no Rio de Janeiro, vi cirurgiões de várias cidades para fazer Um curso um que eu dei, curso que ele deu e veio cirurgiões de várias regiões aí do Brasil, né, e foi feito aqui no Rio. E aí, cara, assim, foi uma coisa que para mim foi muito impactante, porque os pacientes né, ele elegeu ali os pacientes, tinha um perfil para esses pacientes, né, para mostrar como, primeiro, o tipo da abordagem foi o acesso anterior, Sem violar a musculatura. sem violar a musculatura, né? E os pacientes foram passar por uma triagem, tudo, enfim. Rapaz, o paciente operou, né? Não, cirurgia artrodese. Artrodese, aberta. cirurgia aberta. Operou. 3 horas depois acabou a cirurgia, o paciente, né? Saiu, foi pro quarto lá, a gente ia lá, né? Os alunos Tá, né? ia visitar ali, né? E tudo, para ver. Cara, Alunos já cirurgiões. cirurgiões, né? Cirurgiões. E ali, cara, o paciente já em pé, porque já saiu ali, tava pós-anestésico e tal, né? Enfim. E a pessoa, e eu falei assim, caramba, como assim? Se o cara eu acabei de ver o cara lá deitado. E assim, lógico, esses pacientes, né, tinha Isso Mas- deixa bem destacado a importância da musculatura. Ela tá bem. bem O fato de não ter mexido. Tido. Como o desempenho da recuperação ela é mais rápida. Com certeza. Né? Então, se a gente mexe, sabe que vai mexer, paciente que tem perda de massa muscular, que é o que você falou aqui, né? O sarcopênico, né? Como o próprio implante que a gente usa, que deve dividir a sua capacidade de sustentação dali da coluna com a musculatura, como ele fica sobrecarregado quando essa musculatura ela não está contendo. Um era até teu personal, você lembra? É. O camarada assim, o cara, meu irmão, o cara queria pular. Eu falei, como aí, cara? Tu operou? Eu falei assim, calma, irmão, tu tá bem. Tu tá bem, cara. Eu tô muito bem aqui, ó. É Mas assim, não, cara, ele tem como vídeo cirurgião, disso. como ele sabia do tipo da cirurgia que foi feita e tudo ali, e aí você vê como esse cara, né, que era um cara que malhava, que tem uma vida regrada e tal, enfim. Exatamente. E como faz a diferença no pós-cirúrgico e esse foi ali no mesmo ato. E é importante também a gente falar que a gente precisa suplementar esse paciente com alguns minerais que são importantes, que atuam como cofatores de cicatrização, Também de dor, sabia? dor, Magnésio, por exemplo. magnésio, Antidor. zinco, selênio. Alguns desses atuam também estimulando a produção de testosterona. Sim, Se não me engano, o zinco, né? zinco. Entendeu? Ômega 3 é importantíssimo. Eu tomo por conta do meu triglicerídeo. Entendeu? É anti-inflamatório. Então, assim, o cuidado ele tem que ser realmente multiprofissional, cara. Sabe? Eu já tô importante. pensando aqui, eu É falei, eu vou ter que importante. passar lá no. Vai lá Lá pra no gente Instituto. atender. Vai lá. Lá pra gente, pô, alinhar isso aí. Queria te fazer uma coisa que você mais escuta, uma mentira que você mais escuta na A tua. rodada relâmpago aí, né? Uma rodada aí, relâmpago aqui de um. Eu bate- participo também, não? Pode ser. Vamos. Fazer uma rodada aqui, relâmpago aqui. Eu vou fazer umas É para perguntas. finalizar já, Pra né? gente já estar aqui caminhando já pro fechamento. E eu acho que é bacana isso.
né? É uma mentira que você mais escuta na sua área, no teu segmento. Testosterona dá câncer. Um breve comentário sobre isso. Então, é aquilo, né, cara? Depende da dose, né? Depende do que está sendo feito, depende... Está sendo Tudo administrado. na vida é dose, né? Depende... cara... Até água Entendeu? demais mata. Mata a planta, né? Daí hiponatremia, dá... Entendeu? É. Então, assim, as pessoas tendem a comprar tudo na ilegalidade. Entendi. Né? Quando você pega uma testosteronazia com o coach lá da academia, cara, isso é processado no quintal de casa. Nossa, Entendeu? Isso é rico em metal pesado. O cara faz isso numa panela de alumínio. viu, Rodrigo? Tem que Entendi. parar com isso. Entendeu? Ele compra o sal da China e faz em casa. Tá doido. Entendeu? Ele Do compra Himalaia. Entendeu? Ele compra rótulo, compra frasco, compra o Sim. sal e ele faz aquilo em casa, cara. Muito sério. Não é só isso, uso Sim. também, né? Na tua Uma área. mentira que eu mais escuto. Quem tem hérnia de disco não pode fazer atividade física. Gente, Tem duas. passou de 30 anos, dificilmente o sujeito pode não estar sentindo nada. Faz uma ressonância lá, vai ter uma hérnia de disco. E a hérnia de disco, ela tem que ser tratada com atividade física. Atividade física. Ponto. Porque o músculo, que a gente está falando tanto aqui, ele é o estabilizador que vai passar a ser o mais importante se o disco, que é o estabilizador primário, falha, né, numa ocasião de uma hernia de disco. Eu Ponto. parei de ter dor por causa disso. Bom, agora, doutor Vini, depois você seguir. Um conselho prático para quem sente dor na coluna. Vamos lá. Um conselho. Busque esse equilíbrio que o Felipe tanto falou aqui. Alimentação. A mente tem que estar sã e atividade física. E mente sã envolve, tá? Um sono adequado, um momento na sua rotina para poder viver ali aquilo que se hoje está na moda também, que é o mindfulness, você ter ali um momento para estar com a sua família, para não pensar em nada, né? Para curtir aquele momento ali, né? Ficar ali parado, às vezes sem pensar em nada, ouvindo a natureza, ouvindo uma música. A gente hoje, nessas modernidades excessivas que vivemos, especialmente com as tecnologias, a gente não consegue ficar o tempo todo. Ou tá ali no Instagram, ou tá no Google, ou tá pesquisando. Às vezes tem um momento livre de tela, um momento para você estar ali em contato com os seus entes queridos, com a natureza também é importante. Então, dieta, mente sã e atividade física são, para mim, fundamentais. E aí? Falou tudo. Não vale repetir, tem que falar outro. Falou tudo. Falou tudo. Tu vai mandar eu falar primeiro, meu? Cuidou da mente, cuidou do corpo, cuidou da alimentação. É isso, Cara, né? esse é o pilar. Né? Porque então senão pilar, sabota cara. o outro. Sabota o É outro. isso, é sono, alimentação, atividade física. E, gente, sono é uma coisa que para mim é muito difícil ainda, mas como muda? Mudou sua vida, né? Como muda, Melhorar sabia? seu sono. E não é sono viciado, aquele sono viciado pelo benzodiazepínico, não. Não, Pelo remedinho para dormir, tá? Esse não é bom, não. tá? Acho que vale até um dia ter um bate-papo aí com isso, né? Com um especialista, viu, Rodrigo? Fica a dica aí, pode doutor. Mas, porque isso é um mal também muito, muito corriqueiro, né? Só que falar em higiene do sono, né? Falar em valorizar isso, não precisa ser aquelas 8 horas, né? Você tem que ficar realmente renovado no teu quantidade de horas. Pode ser 5, 6 horas. Os estudos variam muito, né? Mas eu acho que isso aí mudou muito a minha vida. Doutor Felipe, se você pudesse dar uma dica para sua versão de 20 anos atrás, qual seria? Essa é Comece a muito se boa. cuidar cedo. Comece a se preocupar com a sua alimentação cedo. Pratique atividade física desde cedo. Né? Desde sempre, né? Desde sempre. Né? Para quem tem filho, coloque seus filhos na atividade física. Ensine seus filhos a comer corretamente. Né? Crie essa consciência nos seus filhos, porque isso é importante. Que hoje para essa geração é um desafio, né? Isso é importante, muito importante. Né? Ainda mais hoje em dia, com esse andaço aí de TDAH, que as crianças comendo um monte de açúcar, né? Tela, açúcar, Cara, é muita coisa. estimulante o tempo todo. Então, assim, tem que ter o equilíbrio, cara. Né? O equilíbrio, eu acho que é a base do bate-papo mesmo. É isso aqui que a gente tem que E aí, seguir. Eu vou tirar um pouco desse eixo, tá? Eu vou falar um pouco focado em mim, e aí isso talvez seja extrapolado para muitas áreas, né? Não só da área da saúde, mas para muitos profissionais. Hoje a gente vive uma rotina de muita cobrança, né?
E quando a gente coloca, né, o trabalho, né, na frente e entra no automático da produtividade, né, a gente esquece de ter um cuidado conosco, que envolve isso tudo. Né? Mas a título de dica prática, eu falaria para o meu eu de 20 anos atrás para que eu me cobrasse menos. Né? Para que eu tivesse uma vida mais leve do que a vida que eu levei nos últimos 20 anos, porque isso me rendeu algumas rugas, né, que vieram não somente por não olhar, não ter esse momento, né, desse tripé que eu falei, comigo mesmo, mas também interferiram indiretamente na minha alimentação. Né? Eu já falei que eu era gordinho, né? E na minha prática de atividade física. Né? Mesmo que eu sempre gostasse, né? Sempre gostei de fazer atividade física, talvez, com certeza essa foi uma proteção que eu tive, né? Mas, com certeza, me cobrar menos seria uma dica que eu deixaria para mim mesmo. É importante. Bom, a gente está chegando aqui já no final. Doutor Felipe, você gostaria de fazer alguma... Deixar aqui um recado, uma mensagem? Pode né? fazer propaganda, então, se atende, sua mídia Se atende, social, deixa isso, aí, ó. É importante, fala aí. Fazer esse... Primeiro eu queria agradecer o convite. Pô, honrado. Tá? Agradecer o convite, agradecer a você, Rodrigo, agradecer a você, meu irmão Vinícius, né? Me tirou da minha zona de conforto, eu acho que isso é importante, né? A gente sair da zona de conforto. Então, esse cara aqui tá me resgatando, eu acho que isso é importante para a minha vida, para a vida da minha família, né? Agora eu estou atendendo aqui no Instituto Carioca de Coluna e Neurocirurgia. Faço parte aí da equipe do Dr. Vinícius. Para mim é um prazer, porque eu aprendo o tempo inteiro com esse cara. E meu Instagram é @Dr. Felipe Romão. Para quem quer dicas aí sobre nutrologia, medicina desportiva, alimentação, Reposição de estilo de vida, reposição de testosterona. Me sigam lá. Tô seguindo. E é isso. Obrigado. Obrigado mesmo. Doutor Vinícius, fazer as considerações e falando desse reforço de peso aí para a equipe muito aí. Muito bom eu ter chamado aqui pelo convite, né, como comentarista da participação do Felipe. Né, já não sou neófito aqui no Pó Doutor, muito feliz com o desempenho. Já tenho visto vocês lá, né, no canal, cara, sensacional as entrevistas, parabéns. Né, pra galera não ver, não, mas tem um time aqui atrás trabalhando também. Tem a galera ali que é fundamental. Né, o Rodrigo aí, ele é o ator aqui, né, mas tem a galera que prepara o roteiro, que escreve, que fala, que ajeita aqui o audiovisual. Né, mas achei que foi bem bacana, tá? Não vou falar de novo aqui, depois vocês botam aqui a legendazinha aqui com o meu Instagram, né? Eu já falei em outras situações, né? Mas eu acho que vale muito a pena vocês seguirem aí o Pó Doutor, compartilhar, mandar para um amigo, porque pelo que eu tenho visto do conteúdo, né? Até para um podcast jovem, né? Bastante louvável, bastante entrevista bacana, né? Profissionais de quilate, alto quilate aqui no Rio de Janeiro, então fiquei impressionado. E por isso, também até envaidecido pelo convite. Né, cara? E eu me sinto honrado aí pela presença de Parabéns vocês. a todos. Foi muito bem estruturado aí. Bom. E é isso. Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Né? Agradecer demais aí a presença de vocês. Foi um papo muito bacana. Agradecer ao nosso parceiro da agência de publicidade WB, que tem sido aí um parceiro aí nesse trabalho e que a gente tem desenvolvido, né? O Alex, Rafa. Então, obrigado a vocês aí por estar ajudando nesse trabalho aí que também serve também para ajudar muita gente, né? Que está acompanhando. Com certeza. Né? Esse trabalho... Hoje vai ter, uma galera procurando o Felipe para saber. Aí, com certeza. Não só por conta de ter filho, não. Mas o funcionamento aqui, será que dá para melhorar? Será que a máquina pode trabalhar melhor? É isso aí, ó. E esse episódio também vai estar no Spotify. Então, obrigado a todos. Segue a gente lá no Instagram, no YouTube. E o Spotify é super legal pra galera que tá dirigindo. Dirigindo aqui, né, aí. Pô,
Bem E maneiro. tem feito bastante sucesso. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Valeu.